Aqui, como informação complementar, eu trouxe para vocês aqui a lei de 2008, que regulamentou o piso salarial do profissional para os profissionais do magistério público. Ó. Magistério público, são para os professores, o piso nacional dos professores, tá bom? Aqui ele diz no parágrafo 1º, o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os estados, o DF e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público para 40 horas. Então, nenhum desses entes federados poderá estabelecer dentro da sua legislação própria, né? Não poderá estabelecer valor inferior a esse piso salarial profissional, tá bom? É isso que ele está falando. Ó. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial. Ok? Então, esse é o piso. Aqui eu trouxe para vocês, dentro desta lei do piso, o artigo 2º, parágrafo 2º, que diz o seguinte, ó. Por profissionais do magistério público da educação básica, entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal, de diretrizes e bases da educação nacional. Lembra lá que a gente viu sobre a LDB? Então, a LDB que vai falar aí quais são os requisitos básicos. E artigo 6º. Os entes federados deverão elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do artigo 206 da Constituição Federal. O que fala lá o parágrafo único que a gente visualizou? A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica sobre a fixação de prazo para a elaboração e adequação de seus planos de carreira no âmbito dos entes federados. Tá bom? Então, é isso que ele está mencionando. E aí, só para a gente finalizar essa parte que eu trouxe aqui de informação complementar, isso aqui, ó, é para profissionais do magistério público. Se você reparar nesse texto aqui, ele não está falando da pessoa que faz a limpeza, da pessoa que faz a merenda. Qual é a lei que fala a respeito disso? É a nova lei do Fundeb. A nova lei do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que falou que quem participa, psicólogo, assistente social, a merendeira, o serviço geral, né? Eles todos são trabalhadores da educação e eles também merecem receber repartição de verbas extras que vêm do Fundeb, tá bom? E aqui eu trouxe, para que vocês tenham uma noção, como é dividida a educação escolar no nosso país, de acordo com a LDB. A educação escolar compõe-se de, inciso 1, educação básica e educação superior. O que é educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, eu tenho educação básica e educação superior, tá bom? Perfeito? Então, vamos lá testar o nosso conhecimento. Então, a questão diz o seguinte, ó, segundo o artigo 206 da Constituição Federal, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Lembrando, o 206 trata de princípios. São exemplos desses princípios, exceto, né? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. A gente visualizou isso, né? Então é um princípio aí. B. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Também a gente visualizou isso. Piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos de lei federal. Ok, também visualizamos. D. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistências de instituições públicas e privadas de ensino. Também visualizamos isso. E letra E, valorização dos profissionais de educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingressos preferencialmente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. E E, preferencialmente por concurso público ou obrigatoriamente por concurso público? É obrigatoriamente por concurso público,
tá bom? Então aqui o erro da questão aí que ele colocou preferencialmente por concurso público. Portanto, a letra E, alternativa errada, tá bom? Próxima questão. Um princípio do ensino consagrado no artigo 206 da Constituição Federal é aquele que afirma primazia das instituições públicas de ensino sobre as particulares para receber matrícula em qualquer região. Para a instituição pública deve ser dada preferência na hora de realizar matrícula? Não foi falado nada disso no artigo 206. Fala que é coexistência entre a pública e a particular. B. Gratuidade do ensino em todos os níveis. É falado isso? Não é falado isso em todos os níveis. Gestão democrática nas escolas. Gestão democrática nas escolas. Não, ele fala gestão democrática no ensino público na forma da lei, tá bom? Então, escola é um pedaço do ensino público, tá bom? Esse que é a diferença. D. Homogeneidade de ideias e concepções pedagógicas praticadas. Ao contrário, né? Ele fala que é permitido variações em relação a ideias e concepções pedagógicas, e não uma coisa homogênea. E letra E, garantia de um padrão de qualidade. Isso mesmo, né? É mencionado lá no artigo 206. Então, portanto, a alternativa correta, letra E. Próxima questão. Segundo o artigo 206 da Constituição, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto: letra A, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. A gente visualizou que é igualdade tanto para o acesso quanto para a permanência. B, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Também a gente visualizou. Letra C, singularidade de ideias. Não, né? A gente não visualizou isso. E de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então esse trecho aqui está correto, mas essa parte inicial aqui está errada, tá bom? E letra D, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ok? A gente visualizou isso também. Então, portanto, a alternativa correta, né, que é a exceção, é a letra C, em razão da singularidade de ideias e concepções pedagógicas. Próxima questão. A questão diz o seguinte, ó: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Basicamente, o artigo 205 da Constituição. A Carta Magna determina que o ensino seja ministrado com base nos princípios elencados em seu artigo 206. Ok, artigo 206, princípios. A esse respeito, é correto afirmar que um desses princípios é: letra A, liberdade de ensino para iniciativa privada. Fala isso dessa forma lá do 206? Não, né? B, gestão centralizada. Não, é gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, letra B, errado. C, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ok, a gente visualizou o primeiro inciso aí do 206. D, teto salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública, nos termos de lei federal. Não é teto, né? Não é o valor máximo, mas sim o valor mínimo que se deve pagar ao profissional de educação. Então, é piso salarial e não teto. Então, portanto, a alternativa correta, a letra C. Mais uma questão. Conforme o artigo 206 da Constituição Federal, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto, então a gente precisa encontrar o que não é mencionado no 206. A privatização do ensino público em estabelecimentos oficiais. Não é privatização, né? É gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, portanto, a letra A já é a alternativa que a gente está buscando. Vamos lá só verificar as demais aí. B, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, é o artigo 206, inciso 1. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Também a gente já visualizou que é princípio. D, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Também a gente visualizou. Letra E, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Também a gente visualizou como princípio do artigo 206. Portanto, o único que não se enquadra é a letra A, que fica a nossa alternativa correta. Tá bom? Mais uma questão. Conforme o artigo 206 da Constituição Federal, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto:
Letra A, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ok, né? Já estamos cientes aí que é o inciso 1 do 206. B, vinculação da educação escolar ao mundo do trabalho e às práticas sociais. A gente visualizou esse texto no 206? Não visualizou. Letra C, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Ok, a gente visualizou isso aí. E letra D, garantia de padrão de qualidade. Também a gente visualizou lá no 206. Então, portanto, a exceção aqui no caso vai ser a letra B de bola. E trouxe aqui para vocês a LDB no artigo 3º que diz o seguinte, ó. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, a LDB também tem princípios, tá bom? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, ele quis, né, tumultuar, no caso, essa questão aqui do Instituto Federal, em Tocantins, quis tumultuar aí, cobrando um pedaço da LDB, mas ainda assim desvirtuado, tá bom? Quis tumultuar a sua vida aí. Próxima questão. A questão diz o seguinte, ó. A Constituição Federal dispõe, no artigo 206, sobre os princípios que fundamentam a educação brasileira. Apresenta corretamente princípios definidos no referido artigo. Letra A. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais de educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso por concurso público de provas ou por indicação. Ou ingresso por concurso público de provas ou por indicação. Indicação, a gente visualiza que é errado, não está contido lá no artigo 206. B. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ok. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Ok. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Perfeito, né? Então, correto. C. Gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, centralização dos recursos financeiros pela União. Não, a gente não tem centralização de recursos financeiros pela União. E aí, aproveitando, reforçando um pouquinho do que a gente já estudou, a gente visualizou, quando estudou lá o artigo 30 da Constituição Federal, a gente visualizou que o município vai manter em parceria com a União e com os estados, tá, as atividades de ensino e, dependendo aí, recebendo recursos dos entes federados, tá bom? Letra C. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, centralização de recursos financeiros pela União. Esse foi o que eu li, né? Li de novo aqui. Letra D. Piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos de lei federal, ok. Gestão democrática do ensino público na forma da lei, ok. Autonomia para as instituições escolares elaborarem seu próprio currículo. Não, essa autonomia não tem, tá bom? Letra E. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, valorização dos profissionais de educação garantidos na forma da lei e planos de carreira elaborados pelo governo federal. E esse trecho aqui, ó, planos de carreira elaborados pelo governo federal. Certo ou errado? Errado. Cada ente federado aqui tem autonomia para gerenciar os seus quadros de professores. Só que tem aquela lei federal que vai falar sobre o plano de carreira, que deu um prazo para que eles regulamentassem o plano de carreira dos professores de cada ente federado, tá bom? Então, portanto, a alternativa correta, letra B, de bola. Próxima questão. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 206, o ensino será ministrado com base no princípio de, letra A, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais aos estudantes em situação de vulnerabilidade social. Esse trecho a gente encontra no artigo 206? Não, só a linha superior. B. Piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar nos termos de lei federal. Ok, a gente visualiza isso. Letra C. Valorização dos profissionais de educação escolar, garantido planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos das redes públicas. Exclusivamente, né, a gente não encontra esse trecho aqui, ó, ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos. Ah, professor, mas não é concurso? É, só que não necessariamente de provas e títulos. Né? Existe concurso de provas e concurso de provas e títulos. Tá bom? Então, muito cuidado aí.
Letra D. Igualdade e equidade de condições para o acesso e a permanência nas escolas públicas oficiais. Não, é igualdade, né, de condições para o acesso e permanência, tá bom? Não igualdade e equidade, de acordo, né, com o artigo 206 da Constituição. Então, portanto, a alternativa correta, letra B, de bola. Perfeito? Certo, pessoal? Então, a gente encerra aí a introdução aí sobre o capítulo da educação. Nós abordamos de maneira bem detalhada tanto o artigo 205 quanto o 206. E no nosso próximo encontro, a gente avança nos próximos artigos aí. Valeu, até mais, pessoal!